Bom, partindo então do pressuposto que a gente já tenha delimitado os nossos quadros, como que a gente vai agir agora, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é trabalhar com o controle de erros, que é uma das funções da camada de enlace. Então, como que a gente tem certeza que todos os quadros transmitidos foram entregues à camada de destino, né? A camada de rede, que é a superior, no destino? E como garantir que eles foram entregues na ordem correta, né? Então, a gente precisa lembrar que qualquer transmissão ela está sujeita a problemas, pode acontecer algum tipo de problema na transmissão, pode ter um ruído, pode ter atenuação do sinal e eu posso perder alguma informação, né? Então, a nossa camada de enlace de dados ela tem a função de realizar o tratamento desses possíveis erros, né? E para fazer o controle de erros, a gente vai ter duas etapas. Primeiro, detectar os possíveis erros e depois corrigir esses erros encontrados. Então, para a gente ter uma analogia interessante, a gente pode pegar o caso dos códigos de barra ou do CPF, né? Então, no mecanismo de detecção de erro, a gente vai utilizar um dígito verificador, que é o que a gente verifica nos códigos de barra e no CPF, né? Tem um cálculo, quem tiver interesse, dá uma procurada no Google, como que se calcula o CPF. Tá? Tem todo um cálculo que é feito em cima dos dígitos, dos 9 primeiros dígitos do CPF, para você determinar o 10º dígito dele, né? E depois um outro cálculo que é feito em cima dos 10 primeiros dígitos do CPF para determinar o 11º. Então, aqueles dois dígitos finais são os dígitos de verificação e eles são baseados em todos os anteriores, né? Verifiquem no Google que vocês encontram facilmente como que se faz o cálculo do CPF, né? Então, esse dígito ele vai auxiliar, né, a gente a detectar se houve alguma digitação errada de algum dos elementos do CPF ali, daquela sequência toda de números que a gente tem ali, né? Então, por isso que quando a gente digita um CPF inválido, né, muitas vezes o próprio formulário onde você digita o PDF já tem uma verificação local que já avisa, olha, esse CPF não é válido, né? Então, é simplesmente esse cálculo que é feito, né? E uma coisa parecida pode ser feita em cima dos nossos quadros, utilizando uma função previamente definida. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada mensagem, um determinado conjunto de caracteres, né? E eu tenho uma função que seria um cálculo que eu posso executar em cima dessa mensagem, né? Vamos supor lá que seja, sei lá, contar quantos dígitos eu tenho, quantos caracteres eu tenho nessa mensagem. Dizer uma função bem simples, né? Então, eu consigo executar essa função em cima da minha mensagem, né, e gerar um resultado que eu estou chamando aqui de CDE, né, que é o nosso código de detecção de erro, né? Então, esse CDE aqui, supondo que a gente tenha essa string aqui chamada mensagem, né? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 letras aqui nessa mensagem. A função simplesmente conta o número de letras, então o resultado é 8. Eu coloco 8 no meu campo CDE, né? Então, quando eu vou enviar um quadro, eu posso enviar, por exemplo, a informação de CDE junto do quadro, dizendo, olha, tem 8 caracteres nessa minha mensagem, né? Então, quando um computador recebe a minha mensagem, ele consegue verificar usando a mesma função se eu tenho os 8 caracteres mesmo ou se está faltando alguma coisa. Tá? Esse exemplo que eu estou dando para vocês de contagem de caracteres é muito simples. Tá? Não é isso que a gente utiliza numa situação normal. Né? A gente vai utilizar uma função um pouco mais complexa, um pouco mais que ajude a identificar talvez ali o tipo de bit que foi perdido, alguma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente contar os caracteres, né? Seria uma função muito simples. Mas, para exemplificação, essa é uma situação válida. Então, o emissor, quando a gente tem, no caso do controle de fluxo agora, né, quando a gente tem um emissor transmitido mais rápido que o receptor, o que a gente faz? Né? Então, eu tenho lá, sei lá, talvez um computador com uma placa adaptadora um pouco mais moderna, um pouco mais
com recursos um pouco melhores do que um computador que vai receber aquela transmissão, né? Então, o computador um pouco mais velho, ele está lá com uma placa adaptadora que aceita velocidades um pouco menores, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para poder controlar esse fluxo e ter ali algum tipo de feedback para quem está enviando para o computador que está fazendo a emissão daquelas informações, daquela transmissão, né? Para que ela saiba que o computador de destino não aceita velocidades acima de tanto, né? Algum parâmetro. Então, a gente vai ver essas questões se repetindo em várias outras camadas, isso é comum, né? E a solução que a gente vai utilizar para cada questão depende da camada, depende do protocolo e depende da aplicação. Tá? Então, a gente sempre vai ter estratégias diferentes para controlar esse envio e recebimento aí a velocidades diferentes. E isso acaba entrando como uma questão fundamental quando se desenvolve um protocolo. Então, algumas técnicas que a gente pode utilizar para fazer esse controle de fluxo é o que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Então, a gente vai ver alguns protocolos, começando aqui pelos protocolos de acesso múltiplo, né? Começando aqui com a definição de 3 tipos de enlace que a gente pode ter. Né? Então, a gente tem o ponto a ponto, quando a gente tem, por exemplo, um fio único entre 2 computadores. O broadcast, que é quando a gente tem um fio ou meio compartilhado entre várias máquinas, né? E o switched, quando a gente tem um caso em que a gente consegue fazer a troca entre diversos elementos diferentes, dependendo do momento em que a gente está fazendo a transmissão. Então, por exemplo, eu consigo ter a especificação de um canal entre 2 máquinas que seja temporário. Tá? Então, eu posso ter uma situação desse tipo, e isso é muito comum em redes de longa distância. E daí a gente chama, nesse caso, de um enlace do tipo switched, que consegue ter essas alterações de acordo com a necessidade. Né? Então, um canal de comunicação único compartilhado ele pode estar sujeito a interferência, como a gente já falou várias vezes. Né? Apenas um único nó pode transmitir com sucesso num determinado instante de tempo. É muito parecido como quando a gente tem várias pessoas em uma sala, né? E todo mundo tenta falar ao mesmo tempo. Né? Se todo mundo estiver falando ao mesmo tempo e muito alto, a gente não vai conseguir entender ninguém. Né? Então, é o mesmo princípio. A gente precisa organizar para que uma pessoa só fale por vez, né? Para que a gente possa ouvir o que essa pessoa está falando. Né? Então, você vai ter alguém lá que vai mediar essa conversa, essa reunião, que vai dizer, olha, agora é a vez de fulano falar, agora é a vez de Beltrano falar. Né? Ou então, a gente tem uma organização pré-definida. Primeiro fala a pessoa que está sentada numa cadeira tal, aí em seguida a pessoa que está ao lado dela, e a gente vai seguindo a ordem num círculo, por exemplo. Né? Tem que ter alguma forma de organização para que as pessoas não falem ao mesmo tempo. Então, nos computadores, a gente vai utilizar os protocolos de acesso múltiplo, que são um algoritmo distribuído que vai determinar para a gente como as estações vão compartilhar um canal. Né? Ou seja, quando cada uma delas pode transmitir. Quem faz isso é a subcamada MAC, né, que é a camada lá de controle de acesso, né, ao meio. E a comunicação sobre o compartilhamento do canal deve utilizar o próprio canal. Isso é um elemento importante da gente lembrar. Né? Se eu tenho várias pessoas numa sala conversando, né, a pessoa que vai mediar essa conversa, que vai controlar essa reunião, ela também vai ter que falar. Então, ela vai usar o mesmo recurso que estava sendo um problema, talvez, se todo mundo estivesse falando ao mesmo tempo. Né? Quando você tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém se entende, e alguém precisa gritar ou fazer algum gesto para que todo mundo fique em silêncio e aquela pessoa possa, então, coordenar como a comunicação vai acontecer. Né? Isso acontece muito em cenários reais, em reuniões reais, né? E é muito análogo ao que acontece com o meio físico aqui na comunicação. Né? Então, eu tenho 3 grandes classes, o particionamento de canal, o acesso aleatório e o passagem de permissão. No particionamento de canal, eu tenho soluções estáticas. A gente divide o canal em pedaços menores e daí a gente organiza o uso desses compartimentos menores.
e a gente vai alocando um pedaço exclusivamente para cada nó em determinado momento ou determinada frequência. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. No acesso aleatório, a gente permite que ocorram colisões, né? Então a gente tenta a própria sorte, né? Tenta transmitir, deu certo? Deu, beleza, ótimo. Agora não deu certo, a gente precisa tratar as colisões e recuperar dessas colisões, né? Então, não está dando certo, eu vou segurar um pouco, vou tentar transmitir daqui a pouco, né? A gente vai ver algumas técnicas para isso também. E a passagem de permissão, que é o compartilhamento que é coordenado por alguma máquina ou coordenado de alguma forma bem organizada, definindo quem vai poder comunicar em cada momento. Tá? Então, quando a gente trabalha com os protocolos de acesso múltiplo, o desejável é que a gente encontre soluções que sejam eficientes, que sejam justas, que sejam simples e que, se possível, sejam descentralizadas. A gente vai falar também um pouco sobre o porquê de se descentralizar o controle desse acesso múltiplo aos nossos meios físicos. Então, o primeiro exemplo que a gente tem é de particionamento de canal, né, que a gente vai utilizar então no TDMA, que é o acesso múltiplo por divisão de tempo. Tá? O que acontece no TDMA? Vamos pular direto ali para a nossa figura aqui embaixo para a gente entender um pouco melhor. Né? Imaginem que a gente tenha esse frame que está escrito aqui. Frame é quadro em inglês. Tá? Essa figura está em inglês. Então, eu tenho o meu quadro com 6 casinhas, né? 6 compartimentos que eu posso utilizar, ou turnos, né? Tem autores que traduzem como turnos. Cada um desses 6 compartimentos ele vai ser atribuído para uma máquina. Então, supondo que eu tenha 6 máquinas nessa minha rede, 6 máquinas conectadas nesse meio físico, eu determino que cada uma delas vai ter 1/6 do meu tempo de transmissão disponível para ela fazer a transmissão dela. Tá? Então, quer dizer, nesse caso aqui do exemplo, né, eu percebo que os nós 1, 3 e 4, eles têm coisas a transmitir, né, eles estão ocupando o compartimento deles, enquanto que os nós 2, 5 e 6 não têm nada para transmitir naquele momento. Então, quer dizer, eu desperdicei em um frame, no tempo de um frame, né, eu desperdicei metade dos compartimentos que eu poderia ter utilizado para minha comunicação. Né? Por quê? Porque as máquinas 2, 5 e 6 não tinham nada para enviar. Né? Talvez as máquinas 1, 3 e 4 tivessem muita coisa para enviar, né? E elas não puderam utilizar toda a outra metade do tempo porque não estava atribuído a elas. Então, essa já é uma desvantagem do TDMA que fica bem clara quando a gente olha para essa figura. Né? A gente pode ter um uso ali do nosso canal que não é o ideal. Né? A gente vai desperdiçar tempo, vai desperdiçar alguns turnos do nosso frame. Já no acesso múltiplo por divisão de frequência, o espectro do canal é dividido em bandas de frequência. Então, a gente usa frequências diferentes na hora de fazer a transmissão para cada nó. Então, cada nó, né, cada estação de trabalho, cada dispositivo vai utilizar uma banda de frequência diferente, né, e elas podem fazer a transmissão ao mesmo tempo. Né? Elas podem transmitir ao mesmo tempo. Só que se alguma delas não tiver nada para transmitir, a gente vai ter uma frequência sendo desperdiçada nesse caso. E também a gente cai na mesma situação do caso anterior com o tempo. Né? A gente está desperdiçando uma banda de frequência que poderia estar sendo utilizada por outro nó. Né? Então, vejam que sempre tem as vantagens e as desvantagens. Né? No acesso múltiplo por divisão de códigos, a gente vai utilizar um código único, né, que vai ser atribuído para cada usuário. Né? Então, o código ele vai definir para a gente qual é o particionamento que a gente vai utilizar. Tá? Então, uma analogia que a gente pode fazer é todos os usuários eles vão utilizar a mesma frequência e vão transmitir ao mesmo tempo. Né? Só que cada um deles tem a sua própria maneira de codificar os dados. Né? Ou seja, se eu tenho várias pessoas numa sala, né? e eu formo duplas, e eu faço essas duplas se comunicarem entre elas, né? Uma pessoa com a outra. Só que cada dupla utiliza um idioma diferente, eu consigo fazer com que elas se entendam, mesmo com todo mundo
transmitindo ao mesmo tempo, mesmo com todo o burburinho que vai estar acontecendo na sala naquele momento, né? Eu consigo fazer múltiplos usuários coexistirem e transmitirem simultaneamente com um mínimo de interferência, né? Vai ter interferência? Vai, mas eu consigo fazer uma diferenciação usando uma espécie de código, né? Então, eu utilizo um código para poder fazer a diferenciação entre a comunicação feita entre estações lá, entre pares de estações diferentes. No acesso aleatório, né, então, como eu falei lá atrás, a gente vai ter uma situação em que eu tento a própria sorte, eu tento transmitir, se der certo, deu, se não der, eu uso alguma outra tática, né? Então, quando o nó tem um pacote a enviar, ele pega e tenta transmitir com toda a taxa do canal. Então, olha que legal, eu consigo, eventualmente, resolver um problema que eu identifiquei lá no FDMA, por exemplo, que eu estou desperdiçando algumas bandas de frequência, né? Se eu não tenho nada para transmitir, né? Nesse caso aqui, pode ser que eu consiga utilizar essas bandas, né? Não há uma regra de coordenação pré-determinada entre os nós, eu simplesmente tento enviar, né? Só que se 2 ou mais nós tentarem transmitir ao mesmo tempo, eu vou ter uma colisão, né? Eu não posso ter 2 nós transmitindo ao mesmo tempo, eu vou ter alguma espécie de colisão. Então, o protocolo MAC de acesso aleatório ele vai especificar como que a gente detecta essas colisões e como que as estações se recuperam dessas colisões. Tá? Então, elas podem tentar, como no exemplo que está aí, né, fazendo retransmissões atrasadas. Então, eu detectei a colisão, eu espero um pouco e tento transmitir de novo. Talvez, né, deve ter alguma probabilidade associada de que eu vou conseguir transmitir nessa segunda tentativa, né? Então, alguns exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório são o Aloha, o CSMA e o CSMA-CD. No Aloha, a estação realiza o envio sempre que ela tiver dados para enviar. É um dos mais simples que a gente tem. Se acontecer alguma colisão, ela aguarda um tempo aleatório, né? Então, ela tem lá alguma função aleatória que vai especificar um tempo para ela aguardar e realizar uma nova transmissão. Tem ali a taxa máxima de sucesso de 18% associada ao Aloha. Né? Então, quando um quadro é enviado, olhando para a figura aqui embaixo, né? Se eu tenho uma tentativa nesse quadro do nó I aqui, né? Ele está tentando fazer uma transmissão, mas eu estava tendo uma transmissão aqui, ó, desse outro quadro aqui anterior, né? Em um tempo anterior, e houve uma sobreposição com o meu quadro atual, eu já perdi esse início aqui de transmissão. Eu perdi tanto o quadro anterior que estava quase terminando de transmitir, quanto o meu quadro novo, né? E ainda eu tenho uma colisão com o próximo, né, que vai ser enviado. Então, esse próximo aqui também já está comprometido, né? Então, eu tendo essa sobreposição na transmissão desses quadros, né, tendo essa transmissão ao mesmo tempo aqui e aqui, eu já tenho um problema muito grande, né? Então, eu já perdi a transmissão desses meus quadros. Já no acesso aleatório CSMA, então eu tenho acesso múltiplo com detecção de portadora. O que é isso? Antes de transmitir, eu escuto o meio para ver se está acontecendo alguma coisa, se alguém está transmitindo, né? Se o canal parecer vazio, quer dizer, parece que ninguém está transmitindo naquele momento, eu tento fazer a minha transmissão. Só que se o canal estiver ocupado, aí eu vou ter que adiar a minha transmissão, né? Então, eu percebi que alguém está transmitindo, eu espero um pouco para transmitir depois que, assim que o canal estiver vazio novamente, né? Se acontecer alguma colisão, ele aguarda um tempo aleatório e tenta transmitir de novo. Então, nesse caso, ainda assim, podem ocorrer colisões, né? Parece que ele resolve as colisões, mas ele não resolve 100%. Por quê? Eu posso ter o atraso de propagação, né? Eu posso ter 2 nós tentando transmitir ao mesmo tempo, os dois escutam o meio, percebem que ninguém está enviando nada e tentam transmitir ao mesmo tempo e a colisão ocorre, né? Eu tenho um atraso, né, na propagação da informação de que um nó está transmitindo alguma coisa em um dado momento. Então, eu posso ter a colisão nesse caso também. Quando ocorre uma colisão no CSMA, todo o tempo de transmissão daquele pacote vai ser desperdiçado, porque ele não para de fazer a transmissão, ele continua com a transmissão até o fim.
Para resolver isso, porque como você já identificou que houve uma colisão, por que você não para a transmissão no momento que você detecta a colisão, né? Quem faz isso é o CSMA-CD. Ele tem a detecção de colisão a mais, né? Então, ele é um CSMA com detecção de colisão. Ou seja, ele vai escutar o canal também enquanto ele está fazendo a transmissão. Então, se enquanto ele está transmitindo, ele detecta que houve uma colisão, ele simplesmente para, porque não faz sentido continuar com aquela transmissão, sendo que ela vai ser perdida, ela vai ser descartada, né? Então, eu tenho ali transmissões com colisões vão ser interrompidas, reduzindo o desperdício do nosso canal. Esse é o modelo utilizado no Ethernet, que é o I3E 802.3, tá? Sempre, pessoal, quando aparecer esse padrão I3E e algum número, tá? Ele é o padrão associado àquele, à palavra anterior àquele padrão ali. Então, no caso aqui, a gente está falando do Ethernet, né? A gente tem, então, ele especificado como padrão I3E 802.3. Tá? O Ethernet são aquelas nossas redes que a gente... são aqueles nossos modelos que a gente usa em redes locais quando a gente faz a interconexão usando aqueles nossos cabos de par trançado. Tá? Então, a gente usa o protocolo Ethernet nesses casos. Tá? Então, associado ao I3E 802.3. O CSMA-CD é utilizado nas redes locais do tipo Ethernet. Tá? Muito bem, e a gente ainda tem a passagem de permissão, que é o polling. Né? Então, o que acontece nessa passagem de permissão? Existe um nó supervisor que vai definir quando cada um dos nós que são supervisionados vai poder transmitir. Então, ele organiza quem vai poder transmitir em cada momento. Né? Quando um nó ele termina a transmissão, o nosso supervisor passa a permissão de transmissão para outro nó, que seria um próximo numa lista determinada lá, né, de acordo com o algoritmo de passagem ali de permissão que estiver sendo usado. Né? No I3E 802.15, que é usado no Zigbee, Zigbee é uma comunicação sem fio que a gente tem, que é muito utilizada em redes de sensores sem fio. Quem quiser dar uma olhada pode procurar um pouco mais sobre o Zigbee, pode procurar no Google mesmo, vai encontrar bastante coisa, ou procura o I3E 802.15, tá? E também é utilizado, essa passagem de permissão também é utilizada no Bluetooth, tá? Então, a gente pode ter como problemas, nesse caso da passagem de permissão, um overhead desse controle, né, de passagem de permissão do nosso supervisor. A gente pode ter atraso, né, uma latência por causa dessa necessidade do nó central definir quem vai poder transmitir em cada momento. E se esse nó principal parar de funcionar, ele é um ponto único de falha. Né? Então, se ele parar de funcionar, ninguém mais vai saber, nenhum nó mais vai saber quando pode transmitir ou quando não pode. Então, a gente vai ter uma parada total da nossa rede. Aí a gente tem outra técnica de passagem de permissão, que seria o token passing, que tenta resolver um pouco desse problema centralizado aí no nosso supervisor. Então, quer dizer, aqui não tem um supervisor, só que a gente tem um token, né, que é passado de um nó a outro sequencialmente. Né? Esse token ele é um quadro, tá? Então, a gente precisa utilizar um quadro para fazer essa comunicação. É um quadro de tipo especial chamado token. Né? E esse token, a gente pode fazer uma analogia com um microfone quando a gente tem ali um conjunto de pessoas dentro de um auditório, por exemplo. Né? Só pode falar quem está com o microfone na mão. Né? Vamos pensar dessa forma. Então, o token ele é parecido com o microfone. Né? Eu vou passando o token para frente, então eu vou passando o microfone de uma pessoa para outra. Quem detém o token ou quem detém o microfone pode falar naquele momento. Né? A máquina que detém o token pode fazer a transmissão no momento que ela tiver com aquele token. Os problemas que a gente pode identificar aqui são um overhead, uma sobrecarga do token, né? Latência, porque a gente pode ter demora no envio desse token de uma máquina para outra. E se o token, por algum motivo, falhar, então a transmissão do token falhar por algum motivo, a gente vai ter
também um ponto único de falha, que seria esse nosso token, né? Então, a gente tem como desvantagem aí o próprio token nesse caso. Então, resumindo os nossos principais protocolos MAC, os protocolos MAC com particionamento de canais, eles vão compartilhar o canal de forma eficiente quando a carga é alta e bem distribuída, mas ele é ineficiente quando a gente tem cargas baixas, né? Ou seja, a gente vai desperdiçar banda, a gente vai ter alguns atrasos associados, então, dependendo do tipo de aplicação, a gente consegue optar pelo protocolo de particionamento de canal. Já os de acesso aleatório, eles são eficientes quando você tem cargas baixas, né? Então, um único nó pode usar todo o canal se só ele tiver coisa para transmitir. A cargas altas, você vai ter um excesso de colisões e aí não vai valer a pena. E os protocolos de passagem de permissão, eles eliminam colisões em intervalos vazios e daí conseguem atingir uma maior eficiência. Só que eles podem ter uma maior latência e podem ter alguns pontos de falha. Então, a gente tem aí vários elementos que podem ser utilizados, né, na nossa escolha entre esses protocolos. E a gente então vai ver aqui mais uma informação sobre o Ethernet, né, que eu falei que é definido pelo padrão I3E 802.3 e utiliza o CSMA-CD, que a gente viu agora há pouco, né? É uma tecnologia predominante em redes locais sem fio, em redes locais com fio, o Ethernet, né? E inicialmente se utilizava redes Ethernet em barramento, mas depois a gente passou a utilizar a topologia em estrela, né, no momento do surgimento dos hubs e dos switches, né? No caso dos hubs, a gente tinha muitas colisões, porque se vocês lembrarem como o hub funciona, ele é uma espécie de repetidor. Tudo que ele recebe, ele retransmite para todos os nós que estão ligados a ele, né? Já no caso dos switches, ele acaba evitando as colisões, porque ele envia, por exemplo, ele recebe um quadro e ele verifica para quem aquele quadro tem que ser enviado e envia só para a máquina de destino. Então, ele consegue evitar muitas das colisões que poderiam acontecer, né? É por isso que quando a gente tem uma rede com muitas máquinas e a gente utiliza um hub, a gente pode perceber uma queda no desempenho daquela rede, porque a gente vai ter muitas colisões. Tá? Se vocês tiverem a oportunidade de testar um hub e um switch, fazer essa comparação, vai ser bem perceptível. Então, o Ethernet ele oferece um serviço sem conexão, não confirmado para a camada de rede. Então, ele é bem simples e barato nesse sentido. Tá? A cara do quadro é essa que está nessa figura ali embaixo. Então, ele tem vários campos. Né? A gente tem os principais campos que eu destaco são o endereço de destino e de origem, né? Onde vai entrar o nosso endereço MAC, que a gente vai ver daqui a pouco. A gente tem o quadro de dados aqui, o campo de dados, que é onde vai toda a nossa informação, né, útil. E a gente tem ali o campo checksum, que seria aquele campo de verificação de erros, né, quando a gente pode aplicar aquela função que a gente falou lá atrás, né, para identificar se o que está chegando no destino é o que realmente saiu lá da origem. Né? Então, é aquela função de verificação. Né? No processo de envio do quadro Ethernet, e essa é uma dinâmica bem interessante da gente verificar, né? O que acontece no processo de envio de um quadro numa rede Ethernet? A camada de enlace ela vai encapsular os dados em um quadro que vai conter os campos MAC, endereço MAC de origem e destino, o campo comprimento tipo, que seria a identificação do conteúdo, se é um IPv4, se é um IPv6, tá? E o campo checksum, que faz a detecção de erros. Antes de fazer a transmissão, ele vai verificar se tem alguém transmitindo, que é o que o CSMA faz, né? E, ao transmitir, ele verifica se houve colisão. Então, o CSMA-CD, né? Ele verifica se tem colisão. Por isso que se utiliza o CSMA-CD. No processo de recepção do quadro, ele vai verificar se o endereço de destino do quadro é igual ao endereço da placa de rede que está recebendo. Né? Então, imaginem que a gente seja uma estação que está recebendo um determinado quadro. Né? Essa estação ela vai pegar e vai olhar qual é o endereço de destino desse quadro. Ah, é tal endereço. Esse endereço é igual ao meu endereço? Se for, eu vou receber. Se não for, eu vou descartar. Né?
Então, é isso que a estação vai fazer. Então, ela realiza, em seguida, depois de receber o quadro, ela realiza novamente o cálculo do checksum para verificar, para comparar com o original e verificar se aconteceu algum erro durante a transmissão. Por fim, os dados, se deu tudo certo, se esse processo todo funcionou, eu pego os dados que estão lá no campo dados e envio para a camada superior para que ela possa processar aquelas informações. Tá? Então, é isso mais ou menos o que acontece no processo de envio, né, e recepção do Ethernet.